Com todo esse fluxo de informações nas redes sociais e na internet, cada vez mais as pessoas se sentem pressionadas e quase como que obrigadas a emitir uma opinião sobre vários dos assuntos que estão falando por aí. Mas o que realmente é uma opinião científica e o que é apenas uma dúvida? O que é um conhecimento científico? De fato, algo que nós podemos ter certeza, algo que nós podemos ter um grau de certeza ou algo que é completamente duvidoso. Então hoje nós vamos conversar um pouco sobre a honestidade científica. Bem-vindos ao canal Cientista Atomista, eu sou o Lucas e hoje nós vamos estar conversando sobre a honestidade científica. Então, como eu disse no começo do vídeo, com o advento de todas as redes sociais, onde as pessoas começaram a ter voz, aqui no YouTube também, onde qualquer um pode fazer um canal, assim como eu estou fazendo agora, começando aqui para vocês, as pessoas se sentem pressionadas a dar opinião sobre algum assunto. Porém, a noção que nós temos de opinião e aquilo que realmente é uma opinião na filosofia clássica é muito diferente, são conceitos muito opostos, muito distantes um do outro. Então, hoje o que nós chamamos de opinião é mais ou menos um achismo que a pessoa tem, uma formalidade que a pessoa precisa dizer, uma sentença de como se fosse verdade de algo que ela nem estudou, nem se aprofundou e nem tem certeza. E para nós fazermos uma ciência verdadeira, ou seja, como nós conversamos nos outros vídeos, eu vou colocar aí nos cards o primeiro vídeo também do canal, que nós discutimos sobre a sabedoria e a ciência, para nós chegarmos realmente na ciência, que é o conhecimento do necessário pelas suas causas, nós precisamos, um dos pressupostos é que nós tenhamos uma honestidade intelectual, uma honestidade científica. De que seria essa honestidade? Quando nós conhecemos algo, e se você quer saber um pouquinho sobre esse processo de conhecimento, falei também no meu segundo vídeo aqui do canal, você pode também estar acessando. Quando nós falamos sobre esse assunto do conhecimento, nós dizemos que o homem ele conhece a verdade. E a verdade é simplesmente a essência das coisas, a que o homem chega pelo conhecimento da sua razão. E nós temos esse conhecimento das coisas de forma que o nosso intelecto, a nossa inteligência, a nossa razão, ela procura se conformar com a realidade. Ou seja, nós pensamos nas coisas como verdadeiras, ou seja, nós pensamos de uma forma verdadeira nas coisas, conforme nós pensamos da forma que elas são, da natureza que elas são, do jeito que elas são na realidade. Ou seja, a realidade é quem dita os nossos pensamentos, para que eles sejam verdadeiros. E nós temos uma ciência que trata de tudo isso, tanto desse processo de pensamento, quanto da forma correta de se pensar, de uma forma a chegar, nas palavras até mesmo do Padre Calderon, um autor muito bom sobre o tomismo, de uma forma fácil, ordenada e sem erros. Na verdade, quem cuida disso é a ciência da lógica. A lógica é essa ciência-arte do bem pensar, ou seja, do pensar de forma correta, de chegar na verdade. São regras ali do nosso próprio pensamento e da realidade de como são as coisas, para que nós possamos chegar na verdade delas. E nós chegamos nisso, principalmente, que daí seriam as partes estritamente lógicas, através da razão do ser humano e através da demonstração dos nossos raciocínios. Então, se nós formos pegar o corpus da obra de Aristóteles, ele tratou muito disso nos seus livros de lógica, também conhecidos como órgão aristotélico, sobre a primeira operação do intelecto, que é a abstração das essências, como nós discutimos ali no segundo vídeo, abstraindo a natureza das coisas. Ele fala sobre o juízo, que é a segunda operação do intelecto, e onde nós colocamos ali se é ou não é algo, se a natureza é ou não é, tem ou não tem aquela propriedade, e o raciocínio, que seria a terceira operação do intelecto, que é quando nós passamos de uma sentença, de um juízo ao outro, concluindo uma terceira coisa. Quando nós tomamos proposições, ou como nós podemos chamar também de premissas, e nós relacionamos ela através de um termo médio e conseguimos concluir algo através disso, como o célebre exemplo em vários materiais que existem, que é o de Sócrates, né? Que Sócrates é homem, todo homem é mortal, logo Sócrates é mortal.
Então, esse é o raciocínio em si, é a demonstração de algo de uma forma certeira. Porém, a lógica não é somente sobre essas demonstrações, mas Aristóteles ele também tem outros livros, e São Tomás também comenta esses livros, sobre as partes potenciais da lógica, não das partes integrais, que é isso que eu estou falando, do raciocínio em si do ser humano. Mas nem tudo, como o nosso conhecimento é imperfeito aqui nessa vida, nem tudo nós conseguimos ter um grau de certeza perfeito. Então, existem outras partes da lógica, que são chamadas partes potenciais, em que elas alcançam também a verdade, todas as partes da lógica são ordenadas à verdade, mas num grau menor, um grau potencial de verdade, como o grau abaixo da lógica propriamente dita, que é a dialética. Dialética que é tratada no livro Tópicos de Aristóteles, onde ele nos mostra regras para chegarmos na opinião mais provável. Ou seja, ele coloca opinião ali como algo que nós não conseguimos ter uma certeza 100%, porque nós sempre se agarramos a ela, mas com um certo receio do contrário também ser verdadeiro. Mas existem regras para chegar nisso. Regras para que nós cheguemos nessa opinião verdadeira, nessa opinião mais provável, perdão. Então, essa opinião mais provável não é como nós chamamos opinião nos dias de hoje, que é qualquer sentença proferida por alguém, seja que a pessoa seguiu essas regras ou simplesmente tirou da cartola a sua opinião. O que nós vemos totalmente cheio a internet disso, infelizmente. Pessoas que tiram ali sem o conhecimento necessário daquilo. E como nós falamos, a ciência é sempre o conhecimento do necessário por suas causas. Mas existem coisas que nós não conseguimos chegar nessa certeza. A própria ciência moderna, que nós focamos aqui no canal, as ciências naturais, grande parte delas, principalmente nos dias atuais, no método científico que nós seguimos, na pesquisa científica, nos laboratórios e em todas as linhas de pesquisa, é justamente esse método mais dialético, que é de nós chegarmos através de experimentos, ou seja, das hipóteses que nós testamos ela na realidade, chegamos a um grau de certeza. Porque não é possível, através de um experimento, tomando aqui a biologia, que é a minha área, num organismo, apenas num tipo de organismo, para concluirmos algo universal de forma 100% certeira e certa sobre uma propriedade universal de todos os animais. Dando um exemplo. Então, naquele animal foi de uma forma, mas pode ser que em outro animal seja de outra forma. Qual o princípio que une todas essas respostas? Isso sim vai ser uma resposta mais universal. Agora, para isso, é necessário que tenha muitos experimentos, muitos estudos, para que se tenha um grau de certeza daquilo que nós vamos falar. Então, qual é o efeito disso naquilo? Qual é o efeito do fertilizante nas plantas? Qual é o efeito da temperatura num organismo? Qual é o efeito da temperatura no ecossistema? Então, isso tudo são coisas que, na maioria dos casos, nós não temos condições de afirmar de uma forma certeira do que está causando aquilo. Mas nós temos como buscarmos uma opinião mais provável, porque se todos os experimentos, ou a maior parte deles, está apontando para uma determinada resposta, então, através desses fatos que nós podemos colher, nós vamos nos agarrar nessa opinião mais provável, ou seja, nós vamos defender essa opinião. Só que ela vai estar embasada em várias afirmações, ou seja, em vários fatos, em várias experiências que nós tivemos. Não é a única forma de se chegar num conhecimento mais provável, mas na forma mais corrente nos dias de hoje, que é através da experiência científica, do método científico. Então, só que isso nos deixa ainda com um certo receio de que o contrário seja verdadeiro, que não seja a nossa hipótese a correta. Porque, infelizmente, a ciência ela caiu num vício nessa questão de buscar aquilo que é mais provável, de nunca chegar numa resposta certa. E não é esse o objetivo aqui de falar, de que todo conhecimento é certo. Porque muitas pessoas acham, principalmente quem cai no erro do cientificismo, né, que é quando a ciência natural do método científico se fecha em si mesma e despreza, por exemplo, os conhecimentos da filosofia, ela não se autoexplica. Então, ela não consegue explicar os seus próprios pressupostos com o seu próprio método, porque a ciência ela precisa de coisas da filosofia para que haja o próprio método científico, que inclusive surgiu
no âmbito das universidades católicas medievais, o método científico. Então, nós precisamos ter essa noção, porque muitos vão exagerar de um lado, que a verdade é algo intangível, que não se pode ter certeza de nada nessa vida, e isso é totalmente falso. Nós podemos sim ter certeza. Quando nós estudamos um animal ou um grupo de animais, nós temos sim propriedades desses animais que são universais, comuns a todos. Talvez não uma propriedade que nós encontremos, porque hoje se foca muito naquilo que é acidental. Eu lia um autor de ciência moderna que dizia, por exemplo, dava um exemplo dos cisnes. Ele disse, todos os cisnes estão brancos, mas é porque você pesquisou 10 mil cisnes e todos esses cisnes eram brancos. Mas se aparecer um cisne negro, aí ele já descarta aquela hipótese, porque daí nem todos os cisnes vão ser brancos. Porém, esse exemplo peca um pouco por conta da acidentalidade dessa característica, né? Porque a cor de um cisne é algo acidental, não faz parte da natureza de cisne. O cisne não é definido por ser branco ou ser negro. Ele tem características mais essenciais que não tem a ver com essa variabilidade natural que ele possa apresentar. Então é claro que uma afirmação acidental, ela não vai servir para a ciência, porque como nós falamos, a ciência é o conhecimento do necessário, e o necessário se opõe àquilo que é acidental, aquilo que é contingente, né? Que é o oposto ali do necessário. Contingente é aquilo que pode ser e pode não ser. Ou seja, o cisne pode ser branco ou negro, mas ele vai continuar sendo cisne, porque existe algo de essencial nele. Porém, também existe um erro com com isso que eu estou falando, do método científico, das afirmações mais prováveis, que é o erro do exagero, que é muito cometido pelo jornalismo científico. Então nós vemos as revistas, os jornais, não propriamente os artigos científicos, mas as revistas principalmente, que é o exemplo mais gritante, em que um pesquisador ele consegue descobrir um efeito ali dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Uma planta no tratamento de um determinado câncer. E ele testou isso num experimento e aí a reportagem, ou algum repórter, um jornalista vai, pega aquilo lá e já coloca como se fosse descoberta e que é certeza que aquela planta trata aquela doença. Então, planta X trata e cura o câncer Y. E coloca aquilo numa manchete. Por quê? Porque o objetivo desses jornalistas, né, não estou desfazendo da classe aqui, mas desses jornalistas é chamar atenção e vender, não é buscar a verdade. Então, eles querem fazer um sensacionalismo em cima disso. E a gente sabe que entre os próprios cientistas muitas vezes ocorre esses sensacionalismos no meio da ciência. Então, isso daí, você vai a fundo ver a partir daquela reportagem qual fonte ela utilizou e você cai no artigo científico e você percebe que ele testou um extrato daquela planta em uma cultura de células in vitro. Ou seja, pegou lá uma vidraria de um laboratório, colocou o meio de cultura, criou células e testou o extrato delas com células cancerígenas e mediu ali a sobrevivência, isso, aquilo. Agora, isso prova cabalmente que aquela planta cura aquele câncer? Não. Por quê? Porque uma coisa é você ter um efeito sobre uma cultura de células, está separada ali do corpo. E é uma coisa artificial, porque se você não alimentar essa cultura celular, ela vai morrer. É algo separado do seu próprio organismo de origem. Agora, outra coisa é o câncer num organismo, com todas as suas interações, com todos os seus sistemas. Então, aquele experimento é inútil? Não é. Ele pode traçar um caminho. Olha, essa planta tem um potencial sim para tratar o câncer. Agora vamos fazer outros testes. Vamos testar o extrato em camundongos que tenham essa doença. Vamos depois testar isso, né? Depende do grau ali dos estudos, dos seres humanos, muito para frente. Né? Depois de se ter uma certa confiança de que aquilo não é perigoso, testar a toxicidade daquilo, talvez seja bom para os seres humanos. Então, testar realmente pessoas que estão doentes com aquilo. Então, você percebe que aí você tem os graus de certeza e que eles vão aumentando conforme a pesquisa vai acontecendo. Porém, nós devemos se ater a esse grau de certeza, porque é muito comum, até mesmo, disse do jornalismo, mas até mesmo no meio científico, de querer vender o peixe, como nós chamamos aqui no Brasil em muitas regiões. Ou seja,
de você fazer um alarmismo a partir daquilo que você descobriu, como se aquilo fosse algo certo. Ou tomar um conhecimento que não é da sua área, mas que você toma como pressuposto, como algo certo, quando ainda é algo que está sendo discutido, quando ainda é algo que pode mudar. Então nós devemos ter muito cuidado na nossa palavra, de darmos uma opinião em algo que nós não fomos atrás para conhecer. É claro que não é preciso se ver todo e qualquer artigo sobre aquele assunto para emitir uma opinião, mas nós temos que ter uma noção daquele problema para dar opinião. Não é simplesmente um achismo, eu acho que tal coisa. Não, não é assim que um cientista deve agir. Um cientista, principalmente se trata de uma pessoa que busca sabedoria, ou seja, um cientista católico que tem a revelação acima de tudo, ele vai buscar os seus, por princípios até mesmo morais, a ser honesto intelectualmente, a ser honesto cientificamente. E não ficar exagerando e tomando como certeza aquilo que é apenas provável. Então, isso na nossa própria linguagem pode transparecer. Como, ao invés de falar que é algo assim, dizer parece que é assim. Só essa mudança de linguagem já nos dá, para o ouvinte, uma noção do grau da certeza daquilo que a gente está falando. Ao invés de nós falarmos, isso é assim, isso é assado, nós falamos, parece que é assim. E parece por quê? Por causa disso, disso. Pode ser até mesmo confiar num certo consenso dos especialistas em primeiro momento, né, para o consenso dos especialistas é isso, já é um ponto de partida para que aquela opinião seja mais provável, não é um erro fazer isso. Né? Apesar que muitas vezes o consenso dos especialistas pode estar viciado por algum motivo, só que daí nós temos que buscar esse motivo, né, o porquê que está viciado aquilo, porque existe uma autoridade naquele que se dedica a estudar um determinado assunto, então não se deve ser descartado de antemão, e sim explorado isso mais a fundo. Então, o que eu quero passar com o vídeo de hoje? Que nós precisamos ter um cuidado como cientistas cristãos, tomistas, a transparecermos na nossa forma de falar e nos nossos escritos o grau de certeza que nós temos quanto àquilo que a gente está afirmando. E não temos medo de defendermos certezas, como, por exemplo, a certeza da fé. Nós temos certeza porque foi o próprio Deus que revelou. Então nós temos certeza com base na autoridade de Deus e na autoridade da igreja. A autoridade é essa que é fundada nos milagres, na santidade de vida, na constância da doutrina e muitas outras coisas que nós podemos discutir em outro vídeo. E existem coisas também que são óbvias e que negar elas é cair num cientificismo que se fecha em si mesmo, achando que tudo vai ser provado pelo método científico, quando na verdade o método científico é um método que está abaixo dos princípios superiores, ou seja, existem princípios que o método científico por si mesmo já pressupõe. Por exemplo, a identidade das coisas, que a realidade realmente é algo que existe, é externo a mim. Por que eu digo isso? Parece óbvio, mas as religiões orientais não consideram isso. As religiões orientais consideram que o mundo exterior é uma ilusão, é maia, como dizem os hindus. Então, a, a ciência só pôde nascer realmente no âmbito católico, no âmbito das universidades medievais, justamente por isso, porque já se tinha os pressupostos filosóficos necessários para que existisse o método científico, para que se considerasse que algo feito por um só pesquisador pode não ser tão confiável, mas se esse encontrou o mesmo resultado, esse também, aquele também, pode ser que nós estejamos tratando de algo certo. E aí nós vamos crescendo o nosso grau de certeza a partir daquilo que a gente conhece. Um exemplo disso é a própria embriologia, que na Idade Média, o próprio São Tomás, ele, pela ciência da época, faz afirmações que hoje nós sabemos que são falsas, mas porque não se conhecia, não se tinha visto o que é, não se sabia nem o que é célula. Então hoje nós sabemos, e sabemos de forma cabal que existe célula. Não é um conhecimento provável, é um grau de certeza que nós podemos ter. Existe célula, é observável diretamente. Existe o embrião, o crescimento do embrião. Então, muitas coisas nós podemos ter certeza. Que o embrião vem da união dos gametas. Então, no grau de conhecimento atual, nós podemos ter certeza dessas coisas. Porque nós temos hoje instrumentos para olhar para essas coisas, para medir essas coisas.
Agora, existem outras que nós apenas lançamos hipóteses e testamos. Aí sim você tem um conhecimento mais provável. Então, é importante que a gente saiba dosar, principalmente na nossa linguagem, esse grau de certeza que nós temos. E não sair, como dizem, dando pitaco nas coisas, né? E sim fundamentarmos bem as nossas opiniões, para que ela realmente seja uma opinião e não apenas um achismo. Porque dúvida todos nós temos, e o ponto de partida da ciência é a dúvida. Mas se nós ficarmos apenas na dúvida e não buscarmos saná-la, não existe ciência. Então a ciência ela parte da dúvida, mas ela não permanece na dúvida. Ela ela busca, porque a ciência ela busca superar uma ignorância. A dúvida é a ignorância que nós temos. E aí você parte numa, num trabalho para responder essa pergunta que você tem. E muitas pessoas colocam a própria dúvida como argumento. Coisa fantástica. Que é só nas loucuras dos nossos dias que nós vemos coisa tal. Com a dúvida como um argumento. Duvida-se de algo e já se afirma aquilo. Como acontece com muitas teorias da conspiração, que baseiam-se tudo em uma dúvida e não numa certeza. E muito menos ainda numa probabilidade que seja, em fatos, em tópicos, né, os topos, né, como diz Aristóteles, que corroboram aquela questão. Não, baseiam na dúvida. Se eu duvido daquilo é porque pode ser verdade. E não se tem uma prova daquilo. Então, que nós não sejamos assim. E é claro que não falei, não entrei nesse pormenor, mas existem graus ainda abaixo. Existe o grau retórico da lógica, que é a suspeita da verdade, que é quando, pela emoção que um orador faz em nós, ele nos suscita uma suspeita da verdade, ou seja, ele deixa nossas emoções e o nosso entendimento suspeitando uma verdade, que depois nos leva a investigá-la mais a fundo. Um padre fazendo uma homilia numa missa, por exemplo, na forma que ele fala, suscitando em nós essa suspeita da verdade. Ou o grau mais baixo, que seria o grau Aristóteles chamava de poética. Eu gosto muito da definição do professor Carlos Nogueira, que é a arte do belo. Então, que é toda a arte que nos faz, através da beleza, propender a verdade. Ou seja, propender aquilo que é verdadeiro e aquilo que é bom. Então já não é uma certeza, é uma propensão, nos faz propender, porque uma obra de arte que é bem feita e com a finalidade correta, ela nos faz propender a verdade. E isso nos prepara para realmente irmos atrás da verdade, né? Meditarmos nessas coisas sublimes através da beleza. Então, tudo tem o seu papel. Quando eu falo aqui graus de verdade, não é que uma coisa é falsa, que a arte do belo sirva à falsidade. Não, a verdadeira arte do belo, a verdadeira retórica, a verdadeira dialética, a verdadeira lógica, elas servem sempre à verdade. Aquilo que serve à mentira, aí é o que Aristóteles chamava de sofística, os elencos sofísticos, que são as refutações que ele fazia contra aqueles que distorciam os raciocínios e faziam algo que tinha aparência de verdade. Aí é outra história, aí nós não estamos falando de partes potenciais da lógica, mas sim numa corrupção da própria lógica, que são os sofismas, os raciocínios que têm aparência de verdade, mas são falsos. Então, tudo isso a gente tem que tomar cuidado no nosso discurso e na nossa caminhada rumo à sabedoria e à ciência. Para finalizar esse vídeo, eu queria dizer também que a honestidade intelectual ela também tem muito a ver com o nosso grau de conhecimento. Então, não é nada feio falar que você não consegue responder uma pergunta, sendo que você realmente não estudou aquele assunto. Nós não somos obrigados a saber os detalhes e pormenores de tudo. Alguém me faz uma pergunta sobre gramática russa, eu não vou querer responder, porque aí vai entrar na nossos orgulhos no amor próprio, que daí é assunto do nosso próximo vídeo, e eu vou estar discutindo sobre a ética e a ciência, ou seja, o nosso comportamento, a nossa vida de virtudes e a ciência, porque tudo isso tem a ver e nos leva também aos erros. Então não é nada demais você falar que não sabe responder uma questão, porque você não foi atrás, ou que você vai atrás e aí responde alguém. Né? Não tem nada de feio nisso, na verdade tem de verdadeiro. O problema é que hoje, com a egolatria que se tem aos gurus e as figuras que tem hoje na internet, as pessoas não buscam mais isso. E sim buscam sempre dar um pitaco, uma opinião. Elas não conseguem ficar sem dar uma opinião. E acabam em todos os erros que nós discutimos aqui. Então, se você gostou desse conteúdo, deixa aí nos comentários as suas dúvidas, sugestões para outros assuntos que nós possamos tratar aqui nesse canal.
E se você acha que vai ser útil para alguém, compartilhe também este vídeo com outras pessoas. E nós ficamos por aqui, até o nosso próximo vídeo, com a graça de Deus.